Porque anunciar o evangelho não é escolha, é missão. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Rota 916, seu melhor podcast de estudo da Bíblia. Tá virando, hein? Tá bom. Bom demais, meu povo. Sim, Seja sim. muito bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar num tema um pouco, à primeira vista pode ser um pouco mais pesado. Então a gente vai falar de guerra, vai falar de juízo, vai falar de destruição. Mas fica calmo, fica tranquilo que a gente não tá aqui só pra falar de violência, né? Na verdade, a gente quer revelar um Deus que sim, ele luta e principalmente luta para nos salvar, né? Então a gente quer mostrar esse caráter dele. Então no episódio de hoje você vai entender um pouquinho mais sobre como Deus interveio, como Deus agiu ali na terra de Canaã através de Josué, que é o que a gente está estudando nessa temporada, que a gente está aprofundando um pouquinho mais, né? E vai ver como isso tudo tem a ver, né, com o mundo de hoje, o que a gente passa, as nossas batalhas antigas, se continua, se não continua, aquilo que está vivo dentro da gente. E para começar do jeito certo, você que está nos ouvindo, menos de um minuto, você já tem uma missão que é curtir esse vídeo, comentar não, porque ele está começando agora, mas compartilha com alguém que pega esse inicinho também. Segue a gente aqui no YouTube, no nosso canal, seja o podcast, seja os streamings também, porque essa é uma das formas de você conseguir transmitir a mensagem de Cristo para as outras pessoas, né? Então compartilha com quem está ao seu redor, compartilha com quem você acredita que seria beneficiado ao ouvir a gente. E para compor essa mesa eu não estou sozinho, muito prazer, eu sou o Vitor. Tô começando a me apresentar agora no bom, tá né? esquecendo, né? Sou o Vitor, tô aqui com uma galera forte, eu tô aqui com o Joe. Fala, Joe. E aí, pessoal, mais um episódio, tema interessante, vai trazer muitas revelações aí pra gente. Bom demais. A gente tá com o Glauber, com o Gregory. Brincalhão. Tamo aí, bora pra mais um. Falei brincando pro amigo aqui que meu nome era Glauber pra brincar com ele. Agora o cara não perdeu a oportunidade. Agora aguenta. Mas tamo junto aí, vamos estudar que tá bacana, tá legal. Boa. Foi rebatizado agora. É isso aí. E a gente tá com uma presença ilustre, uma presença muito boa aqui. Muito obrigado por aceitar esse convite. A gente tá com o pastor João Vitor. Obrigado, é um privilégio estar com vocês aqui, viu? Vocês fazem parte da minha história, Bom demais, da olha. minha formação, então é extraordinário estar com vocês aqui. Bom demais. Maravilha. Seja uma bênção. Hoje veio pra brilhar, hein? Amém. É Louvado você que seja brilha. Olha aí, é Deus. Bom demais, gente. A gente tá aqui com essa galera toda pra poder conversar um pouquinho, trazer esse aprofundamento de como Deus luta por nós, né? Como Deus luta não só por nós, mas por você que tá ouvindo. E nada mais justo de chamar esse protagonista, né, da luta, das batalhas da nossa vida, pra estar presente junto com o seu Santo Espírito. E João, você ora pra gente? Sim, vamos orar? Querido Deus, Pai de amor, de misericórdia, graças nós te damos por esse privilégio de podermos abrir a Tua Palavra, estudá-la, compreendê-la e assim, Deus, podermos tirar lições para a nossa vida e colocá-la em prática. Pai, aqui estamos para refletirmos sobre quantas bênçãos que o Senhor fez entre o povo de Israel. O Senhor usou este povo também para eles manifestar o Teu amor, o Teu caráter. Pai, aqui estamos nós para entendermos um pouco mais sobre este conteúdo, essa narrativa bíblica e pedimos a presença do Santo Espírito para nos guiar neste momento. Oramos por Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então, galera. Queremos trabalhar um pouquinho sobre esse limite do mal, como eu falei, né? Aqui em Josué a gente viu nos outros episódios, vamos só relembrar aqui. Josué, ele é dividido em algumas etapas, mas uma grande maioria, como se fosse metade conquista e metade... esqueci a palavra. E metade... Dividindo, isso. A terra. Distribuindo a terra ali pro povo, quem tá... Maravilha. Tudo mais, né? Então, o nosso principal ponto, quando a gente vê essa parte de conquista, a gente conversou, conquista exige conflito exige guerra, né? Nem sempre guerra, mas exige essa luta para ficar mais fácil. E eu queria fazer uma analogia aqui que eu deixei, que é quando a gente toma um remédio que tem prazo de validade, né? Quando a gente toma esse remédio que tem prazo de validade, depois de um tempo ele não cura mais. Passou o prazo de validade dele, ele não tem mais essa atuação, né? E na verdade, não só ele não tem mais atuação, como ele também
contamina a gente, né? Então faz mal. Faz mal. Faz mal, né? E eu já ouvi, não sei quem, acho que eu já ouvi o Rodrigo Silva falando, né? Que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? A quantidade. Então isso é um ponto também, né? Só que quando passa esse tempo de validade do remédio, basicamente, acabei de chutar a câmera, gente, pra quem não tá vendo, mas ele acaba contaminando a gente e Deus deu um prazo, Deus deu um tempo, né? Deu alertas, deu profetas, deu um máximo de coisas para que o povo da época, de N lugares ali, ele tivesse uma ação diferente, tivesse um resultado diferente, tivesse postura diferente, né? Só que chegou uma hora que Canaã, como a gente tá vendo ali, a terra que o pessoal tava tentando reconquistar, né? Chegou uma hora que Canaã se tornou um veneno pro mundo. Por quê? Porque não tava sendo a transmissão de luz, não tava sendo o transbordo na vida das outras pessoas. E aí foi quando Deus, o próprio Deus, precisou intervir em médio daquele povo, né? E aí, quando a gente vai ler, né, o Josué, a gente semana passada trabalhou um pouquinho mais em Josué 5, mas até para não pecar aqui, né, a gente vai avançar um pouquinho mais e vai trazer um pouquinho sobre ali Josué 10, principalmente Josué 10, mas se você olhar até do 6, acho que é do 6 em diante até o 10 ali, 10, 11, a gente vai ver várias conquistas de Josué. Por isso que o livro, praticamente metade do livro é como se fosse conquistas, né, João? É verdade, sim. Muito nisso. E aí existe uma grande, eu não sei, uma grande frustração às vezes do povo ao trabalhar o caráter de Deus, né? Que é o fato de, Deus é amor, por que existe tanta guerra, por que existe tanta fome, por que não para? Se Deus realmente é amor, o negócio era para ser diferente. E a primeira pergunta que eu queria trazer aqui pra gente conversar, pra gente discutir de forma saudável o que essas práticas com os cananeus, só pra, antes de terminar a pergunta, né? Os cananeus é quem estava vivendo naquele lugar, tinham práticas totalmente contrárias à vontade de Deus, né? Então tinha muito sacrifício humano, sacrifício de crianças, totalmente idólatras, né? Imersos na prostituição praticamente, então tinha totalmente ações diferentes daquilo que o plano de Deus para o povo, e não só os filhos de Israel, mas a humanidade como um todo, né? E aí, olhando essas características, o que essas práticas do cananeus revelam sobre o nível de distorção espiritual que uma cultura pode alcançar? O que essas práticas mostram, o quanto distorcido espiritualmente, não só elas, mas nós como um todo, nações, culturas, podem alcançar? Boa pergunta, né, Vitor? Eu acho tão interessante que nós precisamos também compreender e ter sempre na mente que o livro de Josué ele está dentro de um grande contexto. E esse grande contexto é a Bíblia. Especificamente, ele está seguindo uma narrativa bíblica, mas com grandes promessas de Deus antes disso. O ponto primordial aqui nós precisamos entender a que ponto que esse povo chegou. Então, quando nós vamos lá para Gênesis, no capítulo 15, eu queria ler com vocês, para a gente dar mais contexto para essa pergunta, porque muitas pessoas se questionam, né? Fica com dúvida e fala, como assim esse Deus é de amor, sendo que parece mais que ele é um genocida, né? É como se o Deus do Antigo Testamento fosse um e o Deus do Novo Testamento fosse outro. Sim, né? Um Deus que manda matar criança, manda destruir casas, manda matar a família, manda matar os animais, tudo. Que situação é essa? Então nós precisamos entender o grande contexto em que está inserido aqui. Então lá em Gênesis capítulo 15, quero abrir aqui minha Bíblia, o texto descreve assim para nós, Deus aparece para Abrão aqui, que Deus ainda não tinha mudado o nome dele, no versículo 13, começa assim, ó. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Aí o verso 14. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, para teu país em paz, desculpa, será sepultada em ditosa velhice, na quarta geração tornará para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus.
Então vamos entender rapidamente aqui uns detalhes. Deus aparece para Abraão. No versículo 13 é apresentado para nós então que Deus fazendo uma profecia para Abraão. Então Abraão era um profeta, ele recebeu uma revelação de Deus e agora ele era inspirado por Deus para transmitir isso para a geração dele, né? Para as pessoas que estavam ao redor dele. E aí a profecia era: o seu povo vai ser peregrino em terra estrangeira, vocês serão reduzidos à escravidão e vocês vão ser afligidos por 400 anos. A princípio, a gente não se detém muito nisso aqui, mas olha que interessante, ele foi chamado para sair da terra dos seus familiares, dos seus parentes, e aí quando ele chega nessa terra que Deus tinha indicado para ele, é apresentado para nós, então que ele ia ser um pai de uma grande nação, mas essa nação ia um dia se tornar escravo. Então esse é o contexto que está aqui, esse grande contexto que Abraão estava enfrentando aqui. E aí depois Deus fala assim, que este povo que faria deles escravos, Deus ia julgar eles e o povo ia sair desta nação com grande riqueza. Mas quando nós chegamos no versículo 16, que é o ponto principal para a gente entender o que está acontecendo aqui com o povo de Israel, que já entrou então na Canaã, voltou para sua terra, né, para o seu país, diz que a iniquidade dos amorreus. Então a palavra amorreu é um termo técnico que era utilizado para descrever todos os habitantes da terra de Canaã, né? As pessoas que moravam ali naquela terra. E quem são essas pessoas? Nos versículos seguintes vai falar que é os heteus, os refaíns, os cananeus, os jebuseus, os gigazeus e alguns outros nomes que a Bíblia apresenta para nós nos versículos consecutivos. Então aqui nós estamos nos deparando com algo que Deus já tinha profetizado. Deus falou assim, daqui 400 anos o pecado deste povo, o pecado dos cananitas, vai estar tão grande, tão feio, que já vai estar chegado na medida em que até eu, ali Deus falando, né, posso tolerar. Ou seja, o pecado chega em um nível que até mesmo Deus não consegue mais tolerar. E uma outra curiosidade que eu acho muito interessante, porque a Bíblia apresenta para nós qual era o pecado dos cananeus. Está no capítulo 18, 19 e 20 do livro de Levíticos. Lá apresenta qual era o pecado deles. E daqui a pouco, logo nós vamos estar entrando nisso. Mas o que eu acho primordial é que o livro de Josué vem mostrar para nós que aquele Deus que é justiça, juízo, um Deus de misericórdia, né? Aquele Deus que apareceu lá para Abraão, no período da vida de Abraão, não sei quantos vão lembrar da história de Sodoma e Gomorra, né? Essas duas cidades, elas, mesmo nos dias de Abraão, lembrando, então Sodoma e Gomorra, alguns estudiosos colocam que as cidades é onde é o Mar Morto agora. E aí, por que alguns estudiosos colocam isso? Por causa que o Mar Morto, né, ele tem uma consideração muito grande de sal, mas não somente isso, parece que enxofre, né? E outros elementos químicos que você só encontra em lava. Em lava vulcânica, né? E aí, a destruição da cidade foi grandes bolas de fogo caindo do céu, né? Destruindo a cidade de Sodoma e Gomorra e as cidades ao redor ali. E olha que interessante, nos dias de Abraão, Deus falou assim, o pecado dos cananitas ainda não chegou até o limite, mas duas cidades naquele período já tinha chegado o seu pecado num nível tão grande que Deus precisou intervir. Tirar o justo Ló, como Pedro fala, né, que ele era afligido pelos pecados de Sodoma e Gomorra. E aí depois, quando a destruição da cidade acontece, Deus pode agora manter aquelas pessoas, aquele povo dos cananeus ali, porque ainda o pecado deles não chegou na medida, mas de Sodoma e Gomorra, Deus não falou, essas duas cidades não pode mais. Já não dá mais. Eu na verdade, agora... Não tem mais nada o que falar, né? Ficou difícil, né? É até difícil. Mas eu, trazendo aqui porque eu gosto, né, que é dos dias de hoje, eu gosto de pensar que a distorção cultural hoje também, ela acontece e aconteceu aos poucos e vem acontecendo cada vez mais. A gente vai acostumando
A gente, quando eu falo, é o ser humano no contexto geral. Quando a gente está afastado de Cristo, quando a gente está afastado do estudo da palavra, quando a gente começa só a escutar conversa e não conferir na Bíblia, as coisas tendem a nos enganar. Então, são pequenas coisas que acontecem que começam a fazer parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que você vai acostumando com aquilo ali. Aceitando, né? Aceitando, daqui a pouquinho você já acostumou com isso. Satanás coloca mais uma pitadinha, mais um salzinho, mais uma pimentinha ali, e ele vai ajeitando, ele vai te cercando de coisas sem você perceber. A hora que você percebe, você já está no nível, quase no nível dos amorreus ali, que já está quase no limite do juízo de Deus. Não sei se eu posso falar assim. Tá perto da sua ruína final. Então, exatamente, eu acho que hoje nós vivemos isso. As pessoas hoje, eu vou entrar numa polêmica aqui, mas as pessoas hoje, tem gente que acha normal você ter uma relação aberta de casamento. A pessoa, e isso não começou assim, de uma hora para outra. Começou aos poucos, entendeu? Os deuses hoje, temos vários tipos de adoração que não são diretamente para Deus, que ela não começou de uma hora para outra, foi de pouquinho em pouquinho que foi acontecendo. Então essa é uma grande distorção que a gente vive nos dias de hoje. Eu vejo que a gente até já... Desculpa aí, Vitor. Não, achei que você ia falar. Não, na verdade não tem nem mais o que falar, né? O pastor destrinchou o assunto aqui. Mas comentando aqui também, como o Gregory, a gente vê que Satanás, ele muda... Eu acho que eu já falei isso já. Ele muda detalhes ele não vai pegar uma coisa e virar totalmente do avesso. Porque ele vai falar... Sim. Todo mundo vai falar assim, não, mas isso aqui tá errado. Ele muda um detalhezinho aqui, um detalhezinho ali. Então, assim, às vezes você vê... Por que hoje tem tantas igrejas? Tantas denominações diferentes? Porque ele vai mudando aqui, vai mudando ali, acaba que você fica confuso. E uma coisa dessa pergunta que me fez acender lendo esse texto é o quão o ser humano pode ficar ruim longe de Deus. Eu fiquei assim, vendo as práticas ali, e eu vejo que a gente hoje, o nosso contexto hoje não está muito longe. É verdade. E a gente se preocupa, né? Fala, caramba, A única coisa que só falta os pecados serem institucionalizados. Então, nos dias deles, os pecados que eles cometiam era institucionalizado na religião deles. Então, tinha as prostitutas cultuais deles, né? Que os homens iam para adorar as divindades e depois se deitavam com a prostituta ali no salão onde eles faziam o seu culto, né? Eles tinham tantas práticas terríveis. Não sei se já posso entrar direto nesses pontos, porque logo no início aqui fala a iniquidade dos cananeus. A Bíblia começa a apresentar para nós alguns detalhes do pecado deles. Eu quero ir para o livro de Levítico, para nós juntos vermos. Então, Levítico capítulo 18. O primeiro detalhe é os primeiros versículos do capítulo 18, que diz assim, ó. Capítulo 18, versículo 2, tá bom? Diz assim, ó. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito. Olha, esse ponto que é muito importante. Em que habitais. E nem fazeis segundo as obras da terra de Canaã. Então, no versículo 3 do capítulo 18, Deus fala: Vocês não devem fazer igual às obras do Egito e nem segundo as obras de Canaã. Lembrando que também, quando Deus falou lá com Abraão, o pecado dos egípcios também não tinha chegado na medida total. Por isso, então, que quando Deus levanta Moisés, acontece as pragas, ali é Deus julgando o Egito. Agora, o povo de Israel saiu do Egito, está quase para entrar na terra prometida com o Josué, né? E atravessaram já o Jordão. Agora
eles também seriam o juízo de Deus para aquele povo. E aí Deus fala assim, ó, vocês têm que tomar cuidado para não fazer segundo a obra dos que estão na terra do Egito e na terra de Canaã. Mas é o verso 4, fala assim, ó, farei segundo os meus juízos e os meus estatutos, guardareis para andares neles, eu sou o Senhor. E aí, olha que interessante, vamos pro versículo 24 e 25 desse mesmo capítulo, fala assim, ó, com nenhuma dessas coisas vos contamineis, porque com todas essas coisas contaminaram as nações que eu lancei de diante de vocês. Aí o verso 25. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Mais um para vocês entenderem a situação. Capítulo 20, o versículo 22 e 23. Guardai-vos, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e cumpri-os, para que vós não vomiteis a terra para a qual vos levou para habitardes nela. Não andeis nos costumes da gente que eu lanço de diante de vocês, porque fizeram todas essas coisas, por isso me aborreci delas. Então, isso aqui é uma lição de casa para quem está nos acompanhando aí, ó. Lê todo o capítulo 18, todo o capítulo 19, todo o capítulo 20, para você entender qual que era o pecado que o povo de Canaã estava fazendo. Mas eu vou falar alguns para vocês, que era em praça pública, só para vocês entenderem. Os pecados, começa, avô deitava com a neta, pai deitava com a nora, filho deitava com a sogra, com a mãe, para não bastar esses pecados, ainda eles se deitavam com animais. Se você estava achando já tá achando tão hediondo o sexo com os animais, eles ainda faziam sexo com cadáveres. Necrofilia. Além disso, eles matavam os filhos, sacrificavam os filhos a Moloque, né? Que é o Deus, a divindade que Deus fala que tinha nojo de ver o culto dessa divindade, né? Eles ainda se deitavam com as prostitutas, como eu já tinha dito anteriormente. O pecado deles era de onda terrível. Para vocês terem uma noção, Sodoma e Gomorra já cometiam esses pecados lá nos dias de Abraão. Agora aqui os cananitas, toda aquela região já estava cometendo todo aquele pecado. E a Bíblia apresenta para nós que os egípcios também faziam isso. Então, não é à toa, lá no bezerro de ouro, né? Trouxe algumas das coisas que faziam, né? Tanto que os sons, o pessoal achava que, é como se tivesse sons de guerra e na verdade era eles caindo em tudo quanto é coisa, né? É verdade. Boa. E olha, o que eu queria trazer, desculpa até te interromper, não, João. Tranquilo. Mas olhando nesse ponto, cara, várias coisas, vários problemas, a gente vê realmente que a cultura cananita, ela era profundamente corrompida, estava, né? Profundamente corrompida. Só que mesmo assim Deus deu um prazo, como você leu, né? Lá em Gênesis, Deus falando diretamente para Abrão, antes mesmo de transformar o nome dele, falando, ó, seu povo vai sofrer, seu povo vai ter isso, seu povo vai ter aquilo. Esqueci a palavra ainda, não... Tipo assim, minha paciência ainda não se esgotou, vamos parafrasear aqui, né? Minha paciência ainda não esgotou, eles ainda vão ter chance. Basicamente, assim, o que pode parecer para algumas pessoas é que do nada Deus falou assim, ó, a gente tá indo pra Canaã, então vamos lá, como tem o povo errado lá, vamos matar todo mundo e ponto. E na verdade não. Na verdade lá atrás Deus já tinha falado, ó, Abraão, vai acontecer isso, isso e isso. Sim. Mas a minha paciência ainda não esgotou. Se a paciência ainda não esgotou, significa que ainda tinha tempo. E Deus ainda deu um tempo a mais pra eles, né? Sim. E o que eu trago, como o Gregory falou, de trazer para os dias de hoje é que parece, quando a gente é o errado da história, quando a gente comete erro por ser humano, a gente fala assim, tá todo mundo me perseguindo, eu tô sendo o alvo, tô sendo isso, mas na verdade passou o tempo, né? Foi acontecendo, não foi uma, não foi duas, não foi três, foi passando, a gente aceita uma coisinha, né, pequenininha, e isso vai tomando conta da nossa vida, isso vai fazendo a gente agir de forma totalmente diferente. E aí a pergunta para vocês em si, que eu sei um pouco da resposta, mas eu queria entender de vocês. Mas por que Deus esperou tantos séculos antes de agir? Porque teve que esperar tanto tempo assim para poder agir,
né? Praticamente, acho que até um pouquinho mais, né? 400 anos eles ficaram no Egito, mais um tempão lá peregrinando, mais um tempão para Josué assumir e ir até eles. Então, assim, durou até um pouquinho, dentro dos 4 séculos, né? Mas durou até um pouquinho mais. Por que esperar tantos assim? E às vezes para ser um pouquinho mais rápido ou algo do tipo. E aí? Por que precisou esperar tanto? Eu vejo que assim, a gente só ouvindo o pastor relatar aqui, a gente já fica irado, né? Nossa, esse povo tem que morrer. Mas Deus é muito grandioso e ele é tardio em irar-se. Então assim, eu vejo que além deles chegarem nesse ponto, Deus todo momento quer salvar aquele povo. Até quando chega no limite da graça, ele fala, não dá mais. Eles já extrapolaram, estão muito distantes. Não, o Espírito Santo não vai atingi-los mais. E quando a gente olha assim, a gente pensa que Deus deixou eles a cega, né? Deus deu um tempo para eles, mas Deus não fez mais nada. Mas quando nós voltamos de novo lá para Gênesis, nós lembramos que tinha uma cidade que era muito importante, bem na capital, bem no centro de Canaã, que era Salém. Vocês lembram quem que era o rei de Salém? Não lembro. Melquisedeque. Além dele ser o rei de Salém, ele era também sacerdote de quem? Do Deus Altíssimo. Depois nós não sabemos o que acontece na história ali de Canaã, que depois, quando os israelitas entram, agora quem que estava dominando Salém agora é os Jebus, que agora a cidade chamava cidade de Jebus, que depois, só no reinado do rei Davi, que Davi derrota os Jebus e passa a chamar Jerusalém, né? Mas olha que interessante. Quando os israelitas chegam de volta na cidade, nas terras de Canaã, eles encontram um outro profeta. Não sei se vocês vão lembrar, o Balaque paga esse profeta. Esse profeta, Deus fala para ele, você vai ir, mas você vai falar aquilo que eu quero. Isso mesmo, Balaão. E a Bíblia descreve que Balaão também era um profeta do Deus Altíssimo. Ou seja, os profetas que Deus tinha colocado para eles, por mais que não era da descendência do povo de Deus, ainda tinha um profeta verdadeiro lá entre eles, que era Balaão. Balaão também foi usado, as pessoas sabiam que ele era, não é à toa que o rei Balaque foi lá, pagou um alto valor para que ele amaldiçoasse o povo de Israel, né? Então aquele povo teve luz, aquele povo teve Deus agindo para eles. E eu não vou nem muito longe igual você foi, não, João, porque assim, olhar... Pra dar pano pra manga, pra pessoa olhar e falar, não, mas foi lá atrás, isso, mas a gente em alguns episódios atrás até falou de Raabe. Raabe, em nenhum momento, ela teve contato diretamente com o povo, né, até então. E ela aí, escutou histórias. Exatamente, eu anotei justamente isso. Ela teve fé, ela fez o que fez só por ouvir. Ela não precisou ver, ela não precisou ter esse contato próximo, ela só ouviu. Provavelmente... a fofoca se espalhava, né? Não é à toa que a gente viu isso um monte de tempo. Vai se espalhar. Era pra se espalhar mesmo, dependendo... Até comentei isso no grupo que a gente tava conversando sobre, que, pô, às vezes, eu não sei certinho, mas se eu não me engano, Jerusalém ele ficava num sítio arqueológico, assim, um pouco mais alto. Então, provavelmente, como o povo tava no deserto, muitas das vezes eles poderiam olhar e ver a coluna de fogo, olhar uma coluna diferente. A gente, quando a gente olha assim pra planície e vê, ó, lá tá chovendo, a gente vê que é diferente. Mas, pô, eles também poderiam ter visto alguma coisa assim, foram 40 anos. Mas aí, foi se passando isso, foi conversando, ó, o povo, o Deus, os Deus deles, os Deus isso. Então eles não só tiveram esse tempo da misericórdia, direto com Deus do agir, mas também tiveram esse tempo de eles realmente agirem diferente pelo que estavam falando. Porque outras pessoas agiram diferente pelo que estavam falando, né? E aí, eu olho isso tudo, o que eu vejo principal é que, assim, Deus não quer destruir a gente. O ponto principal, como eu disse, Deus é tardio em irar-se, né? Muitas das vezes a gente pensa, não, Deus tem que vir e tudo mais e acabar com isso. E às vezes, muitas das vezes a gente fala isso porque a gente se sente preparado naquele momento. E quando a gente se sente despreparado, a gente fala, espera mais um pouquinho, não volta não. E aí vem Deus com toda a misericórdia, mostrando que, até acho que é Pedro que escreve, ou Paulo, não vou lembrar, que se ele não voltou ainda, é porque ele está sendo misericordioso contigo, comigo, com quem for, para poder todos chegarem ao arrependimento. Todo mundo chegar ao arrependimento. Amém. A gente teve a oportunidade de conhecer posso falar que é um obreiro, né? E ele fez uma missão no Egito. E já vou dar até um spoiler, né? Ele vai estar aqui com a gente. Mais pra frente aí vocês vão saber. Mas, cara, é incrível. O Egito, a igreja não pode ter presença cristã lá.
E aí eu ouvindo ele falar, eu pensei, cara, por que tem igreja lá? O que os caras fazem? E aí é muito interessante pelo seguinte, se o egípcio for e ele quiser entrar na igreja, ele é preso. E mesmo sem a igreja poder pregar o evangelho, existem relatos, pessoas que acabam chegando ali para eles, que estão sonhando com Jesus, sem saber quem é Jesus. Então, assim, você trouxe aí o caso dos profetas que estavam inseridos no meio desse povo que estava ali daquele jeito. Então, assim, o Espírito Santo, ele dá um jeito. Ele consegue alcançar as pessoas. E Se mesmo eu assim, não pregar, a pedra vai pregar. A pedra vai pregar. É verdade. Então, a gente vê que nos dias de hoje, isso não é relato de um tempo muito antigo, é hoje. Existem relatos de pessoas que estão sonhando com Jesus. E elas não têm contato com Bíblia. Nem podem pela cultura, né? Então, eu vejo que assim como foi com aquele povo, eles tiveram toda a oportunidade para se arrepender. Para você que tá de olho aqui na gente, né, ou mesmo ouvindo, o ponto principal, Deus, ele não quer te destruir, ele quer te salvar. Todo esforço para isso, não só você, né, ele quer me salvar. Ele quer salvar todos nós. E só que ele também é santo. Então a gente não pode deixar essa questão santo e justo. E hoje ele ainda tá chamando a gente para poder sair de dentro, né, dessas muralhas, sair desses problemas para poder chegar até ele. Então isso fica também como se fosse um aviso pra gente. Poxa, o que a gente tá olhando essas histórias e deixando Deus agir ou não, né? Sendo auxiliador ou sendo parede, sendo atrapalhador, digamos assim, né? Então esse é um ponto muito importante que a gente precisa trazer, que a gente precisa lembrar, né? E é um Deus paciente, é um Deus que tá ali, que é justo, mas ele tá sempre dando esse alerta pra gente olhar e lembrar, ó, ainda é tempo, ainda dá pra ser salvo, ainda dá pra todo mundo estar junto, ceiando junto, né? Hoje nós vivemos em uma sociedade que o cristianismo em si, né, foca mais no Deus é amor, Deus é paz, foca no Deus paizão, né? E nós deixamos de enxergar que a Bíblia também apresenta Deus como grande juiz, né? Como grande Senhor da terra, como grande Senhor do universo, né? O próprio Abraão, né? Quando Deus fala que eu não vou revelar para o meu servo o que eu hei de fazer com Sodoma, e aí Abraão fala, não vai fazer juízo, o juiz de toda a terra, né? Então o próprio Abraão, a Bíblia apresenta muitas vezes Deus como juiz, né? E o juiz precisa das coisas estar certa, andar reto, né? É tão interessante que todos os textos que eu li lá em Levítico falam assim, ó, anda nos meus estatutos, nas minhas ordenanças, nos meus mandamentos, né? E essa é a função da lei de Deus, né? A lei de Deus olha para nós, seres humanos, Romanos, Paulo fala para nós que o salário do pecado é a morte, né? Então a lei aponta para nós falando assim, esse é digno de morte. João Vitor, ele é digno de morte, ele não é digno de estar de pé. Mas vem Deus como juiz de toda a terra, mas também como misericordioso e diz, pera, o João tem oportunidade de salvação, o João pode ser salvo. Mas não é pelo que ele faz ou que ele deixa de fazer, mas sim pela minha graça, pelo meu amor, pelo que eu fiz por ele na cruz do Calvário, né? Especificamente Jesus Cristo intercedendo por nós como nosso advogado junto ao Pai. Total, amém. Bom demais. E queria avançar um pouquinho aqui com vocês no sentido de uma coisa, né? Trazendo ali uma analogia para esse ponto. Pô, eu acredito que todo mundo aqui já teve a oportunidade de fazer fogo, de fazer fogueira em algum lugar, né? E normalmente a gente não escolhe os lugares que estão molhados. Por quê? Porque vai ser mais difícil de pegar fogo, né? Então a gente tem que preparar. Já fiz em lugar molhado, sim. Pega o fogo, mas é mais fácil de controlar. E aí, por que eu trago isso? Porque quando a gente está falando num lugar seco, toda vez que a gente vai fazer uma fogueira, né, num lugar seco, que é o ideal, na maioria das vezes, dependendo do que a gente usa, o fogo ele descontrola. Ele vai a mais, porque é como se fosse combustível para ele, né? Facilita esse ponto. E é a mesma coisa a gente pensa que controla, mas daqui a pouco tá descontrolando, né? E pegando esse gancho, o pecado ele é muito assim. Cara, não vou ser hipócrita, eu já errei muito e erro muito, mas às vezes a gente olha e fala, não, eu tenho controle sobre isso, vou dar conta, vou conseguir. É só um negocinho aqui, tô segurando e a hora que vai ver, puf, tá explodindo, tá indo lá na cima, tá indo lá na frente, né? Sim. E o juízo de Deus é como se fosse, trazendo essa analogia, é como se fosse um bombeiro, né? Ele vem
apaga esse fogo, começa a controlar esse fogo que chega, né? Mesmo tendo uma mangueira mais difícil de controlar, mais pesada, mais trabalhosa, Deus vai lá e ajusta isso pra gente, né? E a gente vê isso também em Josué, trazendo essa analogia. Josué, deixa eu ver, acho que era Deuteronômio. Em Deuteronômio, a gente vai dar um passinho antes, né? Porque Deuteronômio é uma preparação para Josué ali, pra gente poder entender muitas das coisas. Mas Josué 20, se eu não me engano, Josué 20, 10. Diz assim, ó. Cadê? Quando te aproximares de alguma cidade... Deuteronômio 20, 10. Deuteronômio, isso mesmo. Deuteronômio 20, 10. Diz assim: quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-á a paz. Como assim? Como que eu vou pelejar? Como que eu vou brigar com a cidade e eu vou oferecer a paz, né? E aí a gente tem um conceito ali, uma das partes, né? A gente vê em outros momentos, se eu não me engano, em Josué 10, 40 também tem essa questão, deixa eu ler aqui rapidinho, que diz assim, ó: assim feriu Josué toda aquela terra e a região montanhosa, o Negueb, as campinas, as descidas das águas e a todos os seus seis. Destruiu tudo o que tinha fôlego, sem deixar nem sequer como ordenar ao Senhor, Deus de Israel. E aí a gente vai ver essa questão de destruição, né? Ai, como que é? Esqueci a palavra diretamente, né? Mas a gente vai ver um termo que é muito usado para falar de descrição, né? De guerra e tudo mais. E aí o João tem toda a capacidade melhor para trazer isso pra gente, né, João? Que é em relação ao hebraico, que é essa palavra, acho que é Heren que fala, Eren, ou Eren, não sei. Mas quando fala é para esse povo que é condenado para essa questão da guerra, né? E aí o que eu queria trazer e pedir essa ajuda para todo mundo que tá vendo ali, né? A gente sabe que quando a gente pega a Bíblia isolada do contexto, isolada da cultura, às vezes ela tem um significado que nem sempre é aquele lado, aquilo ali, o porquê usaram aquela palavra. E às vezes, como o próprio Joe faz, né, pô, a gente entende o conceito, entende a cultura, explode na mente, você começa a ligar mais fácil os pontos. E aí eu queria perguntar, por que é, por que não, né? O que é esse conceito de Eren, de guerra e tudo mais? Eles nos ensinam sobre como Deus lida com essa rebelião coletiva, como Deus lida com essa questão da guerra. Como que lá você vai pelejar e vai oferecer a paz? Tipo, não tem como. E como que tá trabalhado esse verbo? Por que tem essa palavra? Vitor, eu acho interessante por causa que você entrou num ponto principal do nosso foco aqui. Sabe por quê? Primeiramente, nós precisamos entender algo que Deus criou no nosso mundo. Então, eu vou precisar de uns minutinhos a mais agora, tá bom? Mas eu vou ser breve. Deus criou o ser humano com uma capacidade que a gente chama de livre-arbítrio, certo? Todos os seres humanos, principalmente os cristãos, muitas vezes nós não entendemos o que é o livre-arbítrio, certo? Então, para as pessoas, elas têm na mente que o livre-arbítrio é a capacidade de você ir para onde você quiser, do jeito que você quiser, da forma que você quiser. As pessoas pensam que isso é o livre-arbítrio, certo? Mas o livre-arbítrio, eu vou contar uma parábola que vai talvez deixar um pouquinho mais claro. O livre-arbítrio é semelhante a um pai de família. E aqui eu acho que todos são pais, né? Então vão entender bem a história. Tem a sua filhinha está crescendo e agora ela cresceu, ela quer aprender a andar de bicicleta. Já ensinou a Laura a andar de bicicleta? Já ensinei. Maravilha. E aí, esse pai pega uma bicicleta, dá para a filha e começa a apresentar algumas regras de cuidado para que a filha possa andar tranquilamente. A criança agora tem a bicicleta e o pai começa a falar assim, ó: minha filha, você não pode pegar uma descida por causa que você ainda não aprendeu a usar o freio. E se você frear errado, você usar o freio da frente, você pode ir com o rosto no chão, com o rosto na pista. Ou você não saber frear bem e entrar um carro na frente e você bater no carro. Minha filha, também eu falo para você, não faça curvas muito fechadas, porque se você usar o freio de trás forte demais, você vai patinar e vai escorregar, vai se ralar toda. Minha filha, então você tem que andar tranquilamente, devagar, para que até que você comece a criar equilíbrio e aprender a andar certinho.
Então, o livre-arbítrio não é a capacidade de você pegar a bicicleta e andar para onde você quiser, do jeito que você quiser, andar na velocidade que você quiser. O livre-arbítrio é a capacidade de a gente saber frear no momento certo. Aprender a usar o freio. Então, o livre-arbítrio é a capacidade de escolhas que Deus nos concedeu. E essas escolhas é a capacidade de a gente poder frear no momento certo. No momento certo a gente parar. Isso é o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio, ele é uma capacidade que todos os seres humanos têm, que nós vamos aprendendo a desenvolver melhor ele. Especificamente os adultos. É tão interessante que nós não deixamos as crianças tomar todas as decisões da vida dela. Os pais não deixam. Meu filho pode comer açúcar à vontade, mas tem um momento certo. Meu filho, agora está o momento de comer o doce. Mas olha que interessante. Muitas escolhas nós colocamos na mão dos nossos filhos, das nossas filhas. E aí, essas escolhas, nós permitimos que tenha consequência delas. E algumas escolhas a gente falando para elas não fazer, elas vão e fazem. E a gente, como pai, como mãe, nós, como educadores, temos que, então, mostrar para a criança aquilo que ela errou, aquilo que ela está fazendo de errado. Então, cada consequência que a criança tem um nível que a gente vamos tratar melhor, né? Se a criança só falou uma coisa pro irmãozinho, é uma coisa. Se a criança agrediu o irmão, machucou o irmão, é outra coisa. Por que eu estou explicando isso? Porque Deus um dia concedeu à humanidade uma terra perfeita, uma bicicleta perfeita, né? que a humanidade podia montar, andar à vontade. Mas aí a humanidade teve a capacidade de agora pegar essa bicicleta e querer atropelar um ao outro. Não ter mais controle nenhum da bicicleta, nem querer saber mais de usar o freio. Pelo contrário, correr o mais rápido possível para atropelar o outro mais fácil. E agora eu estou falando das nações, né? Uma atacar a outra, uma destruir a outra, destruir a si mesmo, né? A Bíblia fala que até a terra estava vomitando aquele povo. Então, Deus precisava intervir. E a intervenção de Deus agora precisava ser divina, como um pai que educa a criança para a criança poder ser transformada. Maravilha, então. Você ia falar que era pra falar? Não, por favor. Eu me perdi aqui no... Não tem como, né? Você vê, você vai... Estamos no Herém ainda. Não, no Herém, então. Estamos no Herém. Na verdade, eu fiz a minha marcação aqui, que o Herém, né, nas minhas pesquisas aqui, é um comando que Deus dava, que aquilo era consagrado a Deus, ou era amaldiçoado e consagrado à destruição. Consagrado à destruição total. E eu peguei isso aí, puxando justamente na lição de Josué, quando Acã, ele, no meio de toda a confusão lá da destruição de Jericó, ele vê uma capa, vê prata, vê ouro e pega para ele. E leva para a casa dele. Nesse momento, ele está levando esse termo, não sei como é que eu posso colocar. Não é nem pronunciar. Não sei como é que eu posso colocar ele na frase. Ele estava levando esse termo para dentro da casa dele. E depois a gente vê que como ele leva para dentro da casa dele, e Deus manda destruir toda a família dele, não só ele, toda a família dele, a mulher e os filhos. Então, é tanto consagrado a Deus quanto quando consagrado, não consagrado, a destruição, colocado, sob maldição, está condenado, né? É condenado. Então, eu puxei na lição, na história de Josué, essa passagem de Acã que ele fez o contrário do que Deus pediu. Ele foi lá e pegou coisa que não devia e com isso ele trouxe maldição para o povo, como você falou, coletiva. Ele trouxe eles perderam uma guerra. Deus lutava por eles. A partir do momento que foi quebrado esse Herém aí, eles perderam a guerra por conta disso. Tiveram que descobrir, se retratar, se arrepender e julgar. Porque Deus julgou e eles executaram o julgamento ali, né? Não sei se eu posso colocar dessa forma, mas a partir dali eles continuaram a vencer. Isso mesmo. Pode falar.
Não, eu só ia falar que... Fiz igual o Greg, eu perdi o foco. Mas é que a gente vê muito, igual o pastor trouxe, né? Hoje a gente fala muito Deus é amor, Deus é amor. E a gente vê que Deus ele é amor, mas Deus também é justiça. E eu vejo que quando a lição ela traz esse ponto, né? Do tema aqui traz esse ponto. Que é que a partir desse momento aqui, a graça ela já não conseguia mais atingir. Então é a hora que entra a parte do juízo, a justiça que Deus teria que fazer com o povo, né? Eu ia só comentar isso, que ele explanou tudo já. Queria falar só um ponto sobre o Herém, né? O Herém, então, o significado dele é quando é total juízo de Deus, né? A destruição total, né? Especificamente falando sobre quando Deus se levanta, então ele agora precisa condenar aquilo que precisa ser condenado, né? É o juiz, né? É o que o juiz faz, ele precisa condenar aquilo que já está condenado. E é tão interessante que nos nossos julgamentos é assim, né? A gente pensa, então, a culpa é do juiz, mas não, quem foi culpado foi o cara que foi lá, roubou, invadiu a casa, matou a família, levou o dinheiro, depois foi pego pela polícia. Agora ele está diante do juiz, ele já está condenado e agora ele só vai receber a sentença dele. Então o Herém, esse termo hebraico, né, para dizer, então, esse já está condenado, ele só está recebendo a sentença que ele já se condenou, né? Então, quando o nosso Acã, né, ele pega aquela túnica, ele está pegando uma coisa que já estava condenada. E aí ele estava se colocando junto com o condenado, né? Com a condenação. É tipo assim, Deus separou ele e ele queria juntar. Isso, né? Mesmo. E aí, pegando esse gancho, toda vez que vocês falam assim... Vocês não, né? Toda vez que eu ouço a frase... e Deus é amor, aí eu lembro logo do Elohim, porque eu lembro do Elohim falando aí, Deus é amor, mas também é fogo consumidor, porque é real isso. E isso fica na minha cabeça, porque assim, exatamente, Deus é justo, Deus tá ali não pra... A paciência dele é grande, mas ele não tá só pra isso, né? Ele precisa ser justo com aqueles que seguem o caminho, que seguem todo o processo que ele trouxe. E aí, pegando isso da pessoa que segue, a gente vê em alguns episódios passados, a gente viu a história de Raabe, dos gibeonitas, né? Que em certa forma estavam no contexto errado, atuando de forma errada, porém, a gente viu que existiu saída para eles, né? E aí a pergunta que eu fico para você querendo trazer, né? O que é isso? Quando a gente olha um exemplo, por exemplo, de Raabe, olha o exemplo lá dos gibeonitas, o que isso revela sobre o caráter de Deus, pensando no juízo, pensando no meio ali do juízo? Eu vejo que, por mais que o povo tava, né, no momento ali, chegando no momento do Herém, né, do juízo final ali para eles, Deus, todo momento, estava tentando salvar o povo. E aí a gente vê que a graça veio ali, né? Teve a oportunidade, porque se Raabe escutou e foi tocada pelo Espírito Santo, é porque o Espírito Santo trabalhou ali. Sim. A diferença é que só ela aceitou. Então eu vejo que, infelizmente, ela e os Gibeonitas, né? Apesar deles ter... Gibeonitas ter feito ali um plano ali, né? Um engano para poder conseguir a graça, né? Mas foram abençoados, né? Foram agraciados ali com a graça de Deus. E eu ia falar um negócio, Deus é tão extraordinário, né, que ele deu esse livre-arbítrio, né, e não sei, quando você estava ensinando os filhos de vocês, vocês viram que a criança estava para cair, você correu, já foi ajudar, né, socorrer, e talvez quando ele já aprendeu a andar rápido, correr, e agora você não conseguia mais alcançar porque ele já estava pedalando rápido, e aí você só deixava agora as consequências vir ele cair, né, do que não tinha como mais alcançar, que já aprendeu a andar rápido, né, com a bicicleta. Mas olha que interessante, Deus, ele dá os conselhos, ele orienta, ele coloca os seus estatutos para que a gente possamos viver bem, em paz, tenhamos saúde, paz. E quando Deus olha para as pessoas que não querem seguir esta ordem, Deus ele é tão bom que ele não obriga a pessoa a estar fazendo o querer dele, a vontade dele. Deus deixa a consequência dele, Deus deixa os atos dele, Deus deixa o tempo dessa pessoa aí, para que essa pessoa ela possa seguir o percurso que ela está escolhendo, as decisões que ela está tomando. E Deus não obriga, Deus não coloca, como eu posso dizer, Deus não fala assim, ó, ou você vai ser salvo, ou você vai ser salvo. Deus não faz isso assim com a pessoa, obrigando a pessoa, aceita a minha salvação. Não, Deus convida. Isso é extraordinário, Deus convida, enquanto o diabo,
Não, ele já chega arrebentando tudo. Destruindo famílias, destruindo vidas. Você quer o maior exemplo do que o diabo quer na vida das pessoas é você ir pra Cracolândia. Lá é onde que o diabo quer que as pessoas estejam, né? No sentido de, na ruína, no mais devassidão de vida, na destruição total da vida da pessoa. É isso que o diabo quer. E Deus não quer isso. Deus toda vez convida as pessoas, chama as pessoas. Isso, e falando que nem você colocou aí de Raabe dos Gibeonitas, ela só ouviu falar. Os gibeonitas também devem ter ouvido falar. Só que não sei no contexto aí bíblico como é que foi exatamente, mas se Deus permitiu que eles ficassem lá, e Josué, né, permitiu, eles foram inseridos ali no meio do povo, porque tem pessoas que precisam de tempo. Tem gente que precisa de tempo para deixar Deus agir. Tem gente que é rápido, mas Raabe, ela foi rápida. Os gibeonitas, eu não sei se eu estou viajando aqui agora, mas vamos lá. Raabe, ela foi... O que você está chacoalhando aí? Não, é que você começa a fazer um ponto e você fala assim, não sei se eu estou viajando. Não, Pode falar. Mas vamos lá, é que eu dei uma perdida aqui. Raabe, ela só tinha ouvido falar, vou voltar, corta e volta aí. Raabe, ela só tinha ouvido falar e Deus ele quis dar uma oportunidade para ela. Não que Deus não sabia, Deus já conhecia o coração dela. É verdade. Deus já conhecia o coração dela e conhecia o coração daqueles gibeonitas também. Então, só que os gibeonitas, eles, pela mentira e pelo jeito que eles tentaram, é igual a gente às vezes quer ser um crente, mas quer ser um crente legal, não quer ser um crente não sei colocar certinho. Mas você quer ser um crente paz e amor, um crente legal, que às vezes fala um palavrão aqui, fala um negócio ali para agradar um crente descolado. Um crentão descolado. Descolado. Você entendeu? Não sei se você consegue me entender onde que eu quero chegar. Só que para você ser um crente descolado, Deus vai ser de um jeito diferente com você também. Do mesmo jeito que ele foi com os gibeonitas. Eles se inseriram no meio do povo, só que eles tiveram que trabalhar para aquele povo, eles tiveram que se sujeitar a algumas coisas para ficar no meio daquele povo. E Raabe já não. Raabe, ela entrou até para que nem você falou genealogia de Jesus. Genealogia de Jesus, porque ela de ouviu falar, ela se entregou e se converteu, foi uma conversão rápida, entendeu? Eu só queria colocar esse ponto. Maravilha. Boa. E aí, mais uma vez entrando naquilo. Deus é um Deus de amor, Deus é amor, mas também é fogo consumidor. A gente não pode deixar de esquecer essa questão. E a todo momento o objetivo principal dele é salvar a gente. Então, que isso ecoe. Esse é mais uma vez, mais um chamado, um grito de alerta para você que está nos ouvindo, para você que nos está vendo aqui. Não, ele não está preocupado em matar ou destruir você. Ele está preocupado com o pecado e não com o pecador. Existe uma grande diferença entre isso. O que ele quer mesmo é salvar você. E avançando um pouquinho mais, pensando nessa ideia de paz, de atuação de Jesus, ponto principal aqui, não sei, alguém aqui já viu um guarda-costas que é gentil? Tudo com a cara segurança, fechada, né? gentil? Tudo com a cara Já fechada, viu? né? Nunca vi. Cara, difícil, né? Eu já vi um segurança gente boa. Mas gentil assim de cara, não. Por quê? Porque tem que mostrar que é diferente, né? Se ele te conhecer, ele vai ser gentil com você, mas se ele te conhecer, não tem E às vezes, como segurança, nem vai ser, né? Ele vai ter que passar por cima disso. Mas às vezes ele pode até sorrir, outras vezes ele vai lutar. Depende muito do que ele tá tentando atingir, do que ele tá querendo trabalhar, né? E Deus, basicamente, eu sei que é uma comparação diferente, meio esdrúxula aqui, mas é como se Deus quase fosse dessa forma, né? Ele é paz, é uma paz que protege, mas também é uma paz que luta, e não luta com você, luta por você, diretamente contigo. E eu queria sair um pouquinho do contexto de Josué. Eu sei que a gente tá falando de Josué, tá se aprofundando, né? A gente viu isso em alguns momentos, mas eu queria
avançar um pouquinho mais e trazer a história de Eliseu. Eliseu, lembrando, né? Ele teve aquele episódio, pediu porção dobrada, né? Do que aconteceu com Elias. E teve um dos milagres, né? Que ele fez ali, que era... Tinha um machado emprestado no meio da construção. Esse machado caiu na água e, o machado boia ou afunda? Afunda. E aí precisava pegar de novo porque era emprestado. E aí ele faz esse machado subir. E logo depois... A Bíblia traz ali em 2 Reis 6, depois disso ali, ele vai contar uma história, vai relatar a questão do conflito que teve com o povo, se eu não me engano, o pessoal da Síria, se eu não me engano, posso estar errado aqui. É os Sírios mesmo. É os Sírios, né? E aí vai ter um momento onde que a gente já citou várias vezes isso, que é quando ele pede para Deus abrir os olhos de Geazi, Geazi que tá ali junto com ele, pra ver o que tava... Eita, até explodiu do microfone aqui. Mas ver exatamente o que tava acontecendo naquele momento, pra ele ver os anjos, ver tudo mais. E foi quando Deus abre os olhos, né? E por que eu tô querendo trazer isso? Porque é um lado de mostrar que a guerra termina de paz, só que de um jeito diferente. Por quê? Porque quando a gente olha a história de Eliseu... Principalmente nesse momento, não estou falando que todas as vezes é assim, mas, por exemplo, em alguns casos ali do Josué, Deus ele prefere vencer, óbvio, mas ele sempre vai mostrar uma compaixão, vai estender a sua misericórdia. E aqui, se a gente vê, não foi um ataque direto, a gente olhar, né? Tanto é que se você ler ali, acho que o 17, 18, vai falar que ele pede para que todos fiquem cegos, né? Que venha a cegueira e eles possam seguir tranquilamente. É verdade. Né? E aí, o que é isso? Como que a gente olhando isso? Como que a gente vê essa ideia da luta com Deus? Como que isso desafia o nosso ideal, a nossa visão de vitória, nossa ideia de vitória? Que pra mim, eu já vou lançar a minha visão, pra mim vitória, quando fala de vitória, eu penso, cara, pra ter vitória, um tem que perder. Só que assim, não só perder, um tem que se ferrar, né? Um tem que se ferrar todo para outro vencer. Né? Exatamente. Se é guerra, um tem que morrer pro outro vencer. Um tem que se ferrar, literalmente, pro outro vencer. Como que a gente olha, por exemplo, essa história, essa visão, e isso bate ou contrasta diretamente com a nossa ideia de vitória? Ô, Vitor, eu quero aumentar mais a sua pergunta aí, porque eles cercaram a casa de Eliseu. Exato. Eles queriam matar Eliseu, destruir totalmente a casa de Eliseu, né? Levar a ruína total, né? E aí, o Eliseu ainda deixa os caras vivos. Imagina, a sua casa tá sendo invadida. Era pra eles todos morrerem, né? Que eles já perderam aqui a batalha. E agora, a situação tá desse jeito ainda. Eles ficaram vivos. E na hora que eu li esse pedaço do nosso guia aqui, eu fiquei pensando no nosso episódio passado. Que trouxe quando Josué tá ali, né, à frente dos muros ali, pensando, e chega como que a Bíblia relata como... O anjo de Deus, né? O anjo de Deus, o anjo do Senhor, já com a espada empunhada à mão, né, e aí pergunta, você é inimigo? Amigo ou inimigo? Amigo ou inimigo, né? E ele fala nenhum nem outro. Por quê? Porque é o que o Victor falou, quando a gente pensa numa vitória... A gente pensa eu ganhando e o outro perdendo, ou eu perdendo e o outro ganhando. Mas Deus, ele não quer... Tem sempre um lesado na história. Isso, sim. Só que Deus não quer isso. Por isso que ele não era nenhum lado nem um outro. Sim. Porque mesmo lado que ele estava, Josué estava ali com eles, né? Deus estava com Josué e o povo, mas Deus também estava pensando no povo que estava lá. Mas, eles podiam se arrepender. Então, assim, eu vejo que a vitória de Deus é diferente do que a gente pensa. Sim. A gente precisa mudar o nosso pensamento para conseguir... O conceito de vitória é outro. Conceito de até vitória. Até o rei de Samaria, né? O rei de Samaria, o Eliseu leva todo aquele exército para dentro, todo o exército cego dentro de Samaria, e aí ele fala, você trouxe aqui, Eliseu? Mas é para me matar eles, que é para me fazer? Aí o Eliseu fala, prepara um banquete. Prepareis um banquete dos meus inimigos. Esse é o Salmo 91 completo mesmo, né? Exatamente. Agora nós sabemos de onde Davi foi inspirado, né? Total. De onde Eliseu inspirou essa história, né? Que Davi veio antes. A gente... Invertendo, né? A gente vê esse contraste gigante, né? O quanto Deus tá sempre, como o Joe falou, né? É interessante porque...
Deus, ele não luta com as mesmas armas que a gente, né? Deus luta com as armas espirituais, mas a gente não pode esquecer que Deus não tá aqui pra ferrar, mais uma vez, pra lascar com a vida do pecador. Existe uma grande diferença entre o pecado e o pecador. Sim. Muito pelo contrário, Deus não quer ferrar, Deus quer ainda mais salvar o pecador. Então, quanto mais pecadores, digamos assim, ele tiver próximo dele pra tirar o pecado e emanar cada vez mais luz, né, e amor dele, mas ele quer isso. Ele não tá aqui pra escolher, é o Gregory. Gregory tá comigo, Gregory é amigo, Jonathan e João são inimigos. Tchau eles, né? Ele quer o tempo todo, nenhum nem o outro. Quem tiver do meu lado, eu tô junto. Quem tiver comigo, quem decidir ficar comigo, eu tô junto. E vou estar junto e vou ajudar a todo momento, né? Você falando aí, e às vezes a vitória, às vezes não é nem vencer, às vezes tem gente que gosta de colocar outro para baixo, de humilhar. Não é, você não precisa de acabar, você morrer, não é uma guerra. Me lembrei de um trechinho de um filme que eu assisti, é uma série do The Chosen, e que é quando os soldados encontram com Jesus e seus discípulos e eles falam assim, a partir daqui vocês vão carregar as nossas bagagens, armaduras, tudo. E aí eles andam aquela primeira milha e Jesus continua. Na segunda milha eles começam a se compadecer. Eles falam assim, putz, os caras, eles são muito melhores do que nós. Tipo assim, eles se sentiram mal porque se tivesse acabado ali na primeira milha ali... Era só mais um. Era só mais um ali que tinha passado. Agora, a partir do momento que eles andaram a segunda milha, aquelas pessoas que queriam humilhar os judeus que estavam ali, eles se sentiram mal do que eles estavam fazendo. Então, eles, querendo ou não, eles perderam aquela batalha ali, né? Sim. E aí eu vou aprofundar em uma pergunta aqui. Ele ia falar apimentar. Eu ia falar apimentar, mas eu sei que vocês iam... Pimenta, Obrigado. E eu vou soltar essa pro João, que é convidado, que tá aqui. Porque assim, mais uma vez, a gente tá falando em conflito, tá falando em guerra, a gente tá vivendo um mundo que é o tempo todo cheio do caos, né? Mas por que? Quando a gente olha lá em Isaías 9, tá a profecia, né, que vai vir Jesus e tudo mais, e diz, né? Isaías 9:6, é um verso muito conhecido, que diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E aí por que Jesus, ele é chamado de Príncipe da Paz, sendo que o que não tem aqui é paz? E por que tem isso? Por que tem esse chamado de... Não sei se eu apimentei muitas coisas aqui, ou se eu compliquei pro seu lado, João. Mas você tá aqui pra isso. Vou aproveitar, vou usar. Por que tem esse nome de Príncipe da Paz, sendo que o que a gente vê aqui é totalmente contrário, não é paz? Eu acho tão bonito que Isaías aqui ele tá fazendo uma construção de textos, né? A Bíblia, ela tem várias conexões entre os textos delas, né? Em teologia nós chamamos isso de intertextualidade, né? Que é os textos se ligando, se conectando. Então tem muitas conexões nos textos bíblicos. Especificamente aqui em Isaías, capítulo 9, verso 6. Então começa falando assim, porque um menino se nos nasceu, levando a nossa mente, direcionando a nossa mente lá para Gênesis capítulo 3, versículo 15. Onde Deus diz para a mulher que um dia viria o descendente dela, que esmagaria a cabeça da serpente e a serpente feriria o calcanhar dele, né? Então, um menino um dia nascer. É tão interessante que no capítulo 4 de Gênesis, Adão e Eva pensavam que o Caim era esse descendente. Mas agora o descendente estaria sendo prometido aqui no texto de Isaías e estava sendo jogado para o futuro. Então não era Caim, né? E eles perceberam também que na vida do Caim não era mesmo Caim, né? Então um filho se nos deu. O governo estava sobre o seu ombro. Então, mais uma vez, jogando lá para Gênesis, quando o Jacó faz a sua profecia sobre cada um dos seus filhos e coloca a mão sobre Judá e fala que do Judá viria a descendência, né? Judá fala que Judá é um leãozinho, né? Que viria o leão dele, que o cedro nunca se apartaria de Judá, né? Então o governo estava sobre os seus ombros, representando, mais jogando a profecia bíblica lá para... lembrando as pessoas da profecia bíblica lá de Gênesis, certo? E o que eu acho muito bonito é porque agora também tava o maravilhoso,
o conselheiro e o príncipe da paz e Deus forte. Esses textos aqui, eles são muito importantes. Eu tô longe do microfone de novo, né, John? Ei, Joe! O príncipe da paz. Vamos começar pelo maravilhoso primeiro, né? Não sei quantos vão lembrar do nascimento de Sansão. O anjo aparece para a mãe dele e fala assim, ó, você vai ter um filho tal desse jeito, você tem que se abster daquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O pai não estava junto. A mulher chega e fala pro pai de Sansão, fala assim, ó, teve um homem apareceu para mim, parece que era um homem de Deus, e ele me falou isso, isso e aquilo, falou que ia ter filhos. E ele falou, e o pai achou estranho, peraí, um homem veio conversar com a minha esposa, num contexto que o homem não podia conversar com a mulher sozinho, né? E aí ele ora, Deus, manda esse homem de novo para falar comigo, né? E aí o anjo aparece, fala com o pai de Sansão, né? Fala tudo, e o Sansão fala assim, ó, como é seu nome? Para eu poder depois venerar você, né? Prestar honras ao seu nome. E aí este homem fala assim, ó, por que você pergunta acerca do que é maravilhoso? E é tão interessante que a palavra maravilhoso, né? Ela se refere diretamente ao caráter de Deus, ao nome de Deus. Porque o pai de Sansão pergunta, como é o teu nome? E aí aquele ser, ele entende que não era qualquer ser, era o próprio Deus que estava com ele. Era o próprio Deus que aceitou uns sacrifícios ali. Esse era o Deus que estava falando. Ele era o príncipe também, porque do mesmo jeito que apareceu com o pai de Sansão, foi assim com o Gideão. Quando Gideão, o anjo do Senhor aparece para ele, e aqui é uma expressão muito legal, porque na língua hebraica não aparece anjo do Senhor, aparece Malak Elohim. Aparece o anjo Deus. Então não é o anjo do Senhor. Na língua hebraica, na língua original, é o anjo Deus que aparece para as pessoas. E toda vez que este anjo aparece, que é o anjo Deus, que é o próprio Deus se personificando em um anjo, ou ele recebe adoração, ou ele recebe sacrifício, que também demonstra adoração, né? E aí o texto bíblico apresenta para nós que aqui é uma descrição de que esse menino que estava ali nascendo era Deus mesmo, era o Deus que libertou o povo do Egito, era o Deus que cuidou deles nas batalhas, era o Deus que lutou por eles lá com Gideão, era o Deus que deu o libertador para eles, que era o Sansão. Esse era o Deus que estaria vindo. Ele viria como um menino, mas ele teria o governo sobre os seus ombros. Ele seria maravilhoso. Ele seria o Deus forte, porque ele ia libertar assim um povo. E a maior libertação que a humanidade precisa é do pecado, desse mundo de dor, sofrimento. Ninguém mais aguenta ver morte, ver tristeza, ver acidente, ver doenças. Ninguém aguenta mais ver roubo, viver em paz. Todo mundo quer viver em paz, não quer viver mais no meio de tristeza, dor e aflição, né? Depois de ouvir o João falando assim, fica até difícil. Porque anunciaram... Acabou, cara. É muito complicado, muito complicado. E mais uma vez, talvez você que tá aí nos... Ô, Gregor, eu te cortei, você ia falar. Não. Pode ir, mas eu vou falar. Talvez... Agora, tô só me ajeitando meu fone aqui. Você que tá olhando, tá ouvindo a gente, pô, talvez você tá cansado de guerra, tá? Meu, tô por aqui com isso. Mas aí vem a reflexão, e se Deus tá lutando justamente para você descansar? Se Deus está fazendo tudo isso para você desfrutar, para você poder viver tranquilo, né? A partir disso é você deixar ele lutar essa batalha, você deixar assumir essa batalha e não querer fazer tudo sozinho, tudo pelas suas mãos, tá? Imagina um juiz, vamos mudar de ponto de vista, imagina um juiz que tá ali defendendo, defendendo não, né? Julgando o seu caso. Você agiu de errado, você errou totalmente. Ele tá ali sentado na cadeira, escutando o caso, te julgando, né? Pronto para te julgar. E quando te condenam, quando sai a sentença final, que é condenação, ele vai lá, desce, tira a toga, né? Tira a roupa de juiz. Ele assume a pena no seu lugar. Imagina. Cara, a gente não vê isso. E não vai ver nunca isso. Mas a gente vê diretamente isso acontecer com o próprio Deus. É exatamente esse tipo de juiz que a gente tem. Um juiz totalmente justo, mas que ao mesmo tempo assume a própria pena, assume a sua própria culpa, assume a sua própria pena, para você poder desfrutar, para que você fique tranquilo, né? E a partir disso, o que eu queria trazer uma pergunta pra gente aqui na roda é:
eu sei que o juízo divino, ele é totalmente maravilhoso, né? Mas como esse juízo de Deus, ele pode ser uma boa notícia para quem ouve, né? Ou então para quem sofre. Por quê? Quando a gente fala de juízo de Deus, quando eu tô do lado certo, é tranquilo, né? Sim. Mas quem que é o pecador aqui? Não sou eu? Não é você? Quando eu falo de juízo, como que eu consigo olhar isso? Pergunta pra gente, né? Como eu consigo ver a questão do juízo e isso ser uma boa notícia, isso soar bom e não ruim, né? E não ser um fardo pra quem tá sofrendo como pecador, sendo pecador. É claro que depende do porquê, do porquê que você sofre, né, cara? Você tá sofrendo... Discorra sobre isso. Não, porque eu vou trazer o exemplo de Jó. Jó sofreu. Jó não sofreu? Muito. Jó sofreu demais. Mas por que ele sofria? Porque ele estava sendo fiel a Deus. Ele não esmoreceu, ele foi fiel até o fim. Então, depende do porquê você sofre. Se você está sofrendo igual a Jó, o juízo de Deus vai ser maravilhoso. E no fim, você vai ter a recompensa. Talvez igual Jó teve, melhor ou pior, não sei, mas você vai ter sua recompensa. Você, no mínimo que você vai ganhar, no mínimo, que é o máximo, na verdade, é uma vida eterna. Mas pode não ser nessa vida que você... Jó teve tudo, teve a sua recompensa, o seu juízo foi ele ganhou a vida eterna e teve tudo em vida, ele teve o juízo dele veio em vida também. Você pode viver uma vida inteira de sofrimento ou não, ou você vai viver uma vida inteira correndo atrás do que você acha ideal para você, mas você às vezes não vai encontrar o que é ideal para você, porque Deus sabe o que é ideal para você, você não sabe. Jó, eu tô falando isso porque Jó, depois de tudo que ele sofreu, de tudo que ele perdeu o filho, perdeu suas posses, perdeu sua saúde, perdeu. Depois ele teve uma recompensa dobrada, certo? E às vezes a gente vai olhar para esse sofrimento, e eu falando aqui agora, nesse sentido de que você vai sofrer, vai ser fiel e você vai ter tudo que Jó teve, mas muitas das vezes você não vai ter tudo que Jó teve. Você não vai ter, porque às vezes se Deus te der tudo que você acha que você tem, você merece, porque Jó teve, você vai ter também. Nesse processo você se perde. Então, por isso que eu falei, depende do porquê você sofre. Se você sofrer igual o Jó, ok. Se você sofrer outros tipos de sofrimento aí, aleatório aí, sem foco em Deus, o juízo de Deus é pesado e você perde a sua vida eterna. Pronto. Manda. Pode falar, Vitor. Não? Eu gosto do livro de Tiago no Novo Testamento, por causa que Tiago apresenta para nós o porquê do sofrimento, né? E Tiago apresenta para nós que muitos do nosso sofrimento é por causa de nossas próprias cobiças, nossos desejos, nossos próprios gostos, né? E aí Tiago fala para nós que o pecado, né, que gera consequências, os atos, né? Tiago chega até a dizer, né, que o pecado, ele é como uma gestação, né? Primeiro você concebe, depois você gera e depois ele nasce, né? Aí tem o pecado, né? E aí a gente olha para essa realidade, na verdade, para o cristão, pecar deveria ser algo difícil de acontecer, né? Mas o pecado, mas a gente cometemos o pecado. E aí o pecado vem, a gente traz o sofrimento consigo, né? E aí precisa Deus também, além dele ser juiz, de condenar aquele que precisa ser condenado, salvar aquele que aceita a salvação que ele estende, né? Ele se tira a veste de juiz para conceder o perdão, mas também Deus, ele apresenta para nós que a salvação que nós podemos receber, ela pode nos trazer um alívio dessa dor, desse sofrimento, desse mundo passageiro. Porque Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo e Jesus concede para nós agora a certeza que nós também podemos entrar em um mundo perfeito. É lógico que esse mundo passageiro aqui, vamos ter dor, vamos ter aflições, mas tem um mundo sendo preparado. Eu não vou mentir para vocês, eu já comentei isso algumas vezes, mas a maioria das vezes, quando eu vejo a questão do juízo, eu não vejo como uma boa notícia. Eu falo, né? Eu tenho medo, às vezes, porque, por mais que eu esteja aqui hoje, nesse momento, sendo ministro do evangelho junto com vocês,
pode ser que daqui a um tempo eu largue tudo isso por um devaneio, assim, por um, sei lá, uma paixão besta, eu perca tudo. E aí, quando eu vejo essa possibilidade, ao mesmo tempo que eu olho e falo assim, mas será que eu vou conseguir? Será que... Lógico, isso não é o ideal. O ideal é que eu pense cada vez mais no como eu hoje consigo, de grão em grão, continuar mantendo essa sensibilidade, esse trajeto com ele. Mas ao mesmo tempo eu não minto, né? Eu fico assim, quer dizer, eu sei que isso só vai ser confortante se eu continuar pensando, se eu continuar com os olhos nele. Em Deus. Mas isso é legal você pensar desse jeito. É mais fácil um iludido se perder do que um sensato se perder. Você sabe do risco que você corre. E você está sempre atento. E diferente de muitas pessoas, talvez até estou falando de mim, não sei, que às vezes eu penso que está tudo certo na minha vida, está tudo legal e eu estou tudo... E na verdade eu estou me perdendo. O meu medo é igual a gente comentou no início, né? É aquela aceitaçãozinha pequena, que hoje é pequena e que não é tranquilo, que daqui a um tempo vira uma aceitação gigante, coisas gigantes me trazendo fora, e eu tô achando que é normal, que eu tô achando que é ok, eu tô achando que é certo. E aí, mais uma vez, me dá um medo olhar e falar, nossa, pode ser que esse juízo seja o fogo consumidor seja realmente pra mim, porque eu me E aí, mais uma vez, o princípio da autorresponsabilidade. Só eu sou responsável pela vida que tenho, ou só eu sou responsável aonde eu cheguei, então cabe a mim mudar dali em diante, quando eu percebo isso, né? Então, quanto mais eu tiver com esse foco de olhar pra Deus, estar junto, não tem problema nenhum. O problema maior é se eu tirar o foco, se eu olhar. E aí o que me conforta enquanto eu estiver ainda com os olhos nele, a chance é mínima de eu sair. É mínimo. O maior perigo e as orações diárias é que eu continuo olhando, que eu continue tendo sensibilidade, que eu continue estando próximo, que eu continue tendo essa proximidade, porque aí o resto me será acrescentado, né? Amém. Então é bom trazer isso. Mas ao mesmo tempo apimentar essa questão nossa, porque assim, eu posso soar como uma boa notícia, ou eu posso sofrer, né? E aí, por quê? Por que eu preciso entender Deus como um juiz amoroso? E às vezes são coisas que não cabem na mesma frase. Ser juiz e amoroso, né? Ser amoroso e justo. Ainda mais falando com Deus, eu sempre penso no Luiz falando, né? Que às vezes Deus é tão justo que chega a ser injusto com ele mesmo. Mas por que eu preciso entender, Gregory? Por que eu preciso entender que Deus... entender Deus como um juiz amoroso, um juiz amoroso e justo, é essencial para eu poder conseguir compreender o Evangelho. Por que eu preciso entender esse Deus ser justo e amoroso para eu só daí conseguir entender o Evangelho, conseguir entender esse ministério dele? Eu vejo que a gente só vai conseguir compreender tudo que ele faz por nós e entender o sacrifício se a gente conhecer ele, né? Então, eu vejo que a resposta para isso a gente precisa conhecer a Deus, porque só assim eu vou conseguir compreender todo o sacrifício que ele fez e vou me compadecer e vou me dedicar a ele. Poxa, ele me ama tanto, por que eu vou dar as costas, né? Total. Deus, ele deseja salvar a gente, não punir a gente gratuitamente. Tanto que um dos versos mais bonitos da Bíblia fala do amor perfeito de Deus por nós, que é João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, um amor sem justiça talvez também não vire um engano, entendeu? Um amor sem justiça, porque a gente tá conversando aqui o tempo todo aqui. Os cananitas lá, os cananeus, os amorreus lá, eles estavam tão pervertidos e mesmo assim não tinha dado a medida final, o copo deles não tinha transbordado ainda. Deus e é difícil de eu compreender o que eu vou falar agora, mas Deus ele estava dando, ele ainda tinha como é que eu marquei aqui? Ele tinha esperança que o povo, mas Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente, como é que ele tinha um fiozinho de esperança?
Mas aí que fala, é amor e justiça, porque ele tem que acabar com aquele povo só a hora que transborda mesmo, porque todo o universo, todos os anjos, todas as nações, hoje nós estamos lendo isso aqui e sabemos que aquele povo foi dado toda a chance possível, entendeu? Então, a partir disso que eu respondo essa pergunta sua. Deus é amor e fogo consumidor, mas a partir do momento, a partir desse ponto aí, tipo assim, temos os relatos para saber que todo mundo que foi destruído na Bíblia teve todas as chances possíveis para ser salvos. Ô Vitor, e eu acho tão extraordinário, né, que esse conflito cósmico que nós estamos vivendo, principalmente no nosso mundo, esse conflito que há entre Deus e as forças do mal, né? Entre o diabo e Jesus, a Bíblia apresenta para nós que desde o início o diabo está tentando mudar as coisas de Deus. O diabo, na verdade, tentou implantar o seu próprio reinado aqui nessa terra, enganando as pessoas a ter uma visão distorcida de Deus, né? E tem um texto que eu gosto muito que está em Salmos 85, versículo 10, que diz assim, ó: encontrar-se-ão a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijarão. Ou a justiça e a misericórdia, né? Algumas traduções, a justiça e a paz se beijarão, né? Elas estarão juntos, né? A graça e a verdade, né? O que é certo e o que é misericordioso estarão juntos, né? Então a Bíblia apresenta para nós que o amor de Deus e o juízo de Deus, eles são ligados, juntos, inseparáveis, né? Como um beijo, né? De um noivo, que a Bíblia descreve aqui, os Salmos de Corá, né? Olha que interessante. Então, tudo que Deus está fazendo para os cananitas ali, para o povo de Israel, é um meio também dele mostrar a justiça, dele mostrar o amor. Apesar de toda aquela terra estar devastada pelo pecado, a terra está vomitando as pessoas, os animais estão fugindo das pessoas, a terra vomitou essas pessoas, ainda havia Raabe para ser salva lá. Raabe precisava entrar na genealogia do Messias. Havia gibeonitas que enganariam o povo de Deus, mas que eles se manteriam vivos porque eles queriam continuar vivos com a centeia acesa, e Deus permitiu que eles, pela sua misericórdia, eles ficassem vivos, mesmo a Raabe usando de mentira, mesmo aquelas pessoas usando de mentira, eles foram salvos. Havia ainda pessoas para ser alcançadas, havia pessoas para ser salvas. Isso é extraordinário, porque por mais que o povo sofreu para entrar na terra prometida, Deus olha para o sofrimento do seu povo. Tiago, voltando lá para o livro de Tiago, Tiago fala para nós que a academia da fé é o sofrimento, e que esse sofrimento nos leva a desenvolver a paciência de Jó, mas também a mostrarmos que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. As pessoas olham para os nossos sofrimentos, para nossas dores e falam: rapaz, esse ainda está aguentando firme. Se não for Deus que está mantendo ele, é impossível ele estar aqui. Deus existe, Deus é real. Os sofrimentos que aparecem na nossa vida, na vida do cristão, é para que nós possamos mostrar para o mundo que Deus ainda também está guiando nós, e nós estamos sendo mantidos de pé, amém, firmes, porque Deus está conosco. Ele é a rocha eterna. Ele é o nosso abrigo, nosso refúgio em meio ao temporal, em meio à dor, em meio à aflição. Deus está conosco sempre. Amém, amém, amém. Para você que está nos ouvindo, que está até agora aqui com a gente, ou pegou agora também, que fique muito frisado que o juízo de Deus, ele não é uma sentença, ele é a promessa. Vai acontecer, mas o principal foco é que realmente o mal acabe e a misericórdia reine, né? Talvez sim, você sempre se pensou, né? Sempre viu Deus como alguém distante, alguém longe, que está ali pronto a anotar e ver seu primeiro deslize, a sua primeira falha, né? Mas o ponto principal é que ele não está ali para julgar no quesito de anotar suas falhas, e sim estender a sua misericórdia para que você, mais uma vez, esteja lhe fazendo, né?
deixando ele operar para que ele levante a sua mão. Não é, mais uma vez, não é o quantas vezes, não é somente quantas vezes você cai, mas também quantas vezes você levanta, mas também quantas vezes você consegue vencer sem precisar cair, sem precisar ter essa ajuda, né? Ele mesmo foi o único que lutou quando ninguém mais lutou por você. E aí, por mais que seja difícil hoje entender isso, o juízo está ali justamente para isso, para agir de misericórdia e ser justo com aqueles que estão seguindo certinho, que fizeram a vontade do Pai. Que você do outro lado esteja firme e forte, entendendo que o principal ato dele é literalmente para te ajudar, não para te julgar no sentido ruim da palavra, né? Feche seus olhos e esteja com a gente em oração. Pai querido, mais uma vez agradecemos demais pelo teu amor, por tudo que o Senhor vem fazendo pelas nossas vidas, por ser totalmente maravilhoso com a gente, estender a tua bênção, estender a tua misericórdia. Eu sei que um dia o Senhor vai voltar, e é breve, e o Senhor vai vir para julgar todo esse mal, mas principalmente separar o pecador do pecado, para que o pecado não exista mais, e nós como os pecadores, que a gente possa viver eternamente ao teu lado, limpos desse pecado, Pai. Cuida da gente, nos ajude a não ter medo da tua volta, e sim ansiar o quanto antes por ela e trazer mais pessoas para pensar assim também, Pai. Nos ajude a ser ministros do Evangelho. Isso que eu te peço por amor a Jesus. Amém. Amém. Gente, bom demais estar aqui, né? Hoje a gente entendeu um pouquinho mais como Deus trava essa guerra não só por território, não é território ponto, né? Nem por ego, e principalmente por a gente. Ele luta contra o pecado, ele luta contra a injustiça, ele luta contra tudo que nos afasta, o que te afasta dessa vida plena com ele, né? E essa luta, ela só faz sentido, gente. Não tem como deixar de trazer esse aviso pra você, só faz sentido se você deixar isso acontecer, se você deixar ele lutar por você, né? Então, ele não tá ali só pra julgar, ele tá literalmente pra fazer o negócio acontecer por você, né? Ele mesmo que desceu do céu, ele mesmo que enfrentou essa cruz, ele mesmo que suportou todo esse peso, e ele saiu do túmulo por amor a você. Lembre-se muito bem disso. E João, muito obrigado por estar aqui. Obrigado pelo convite, Vitor. Obrigado pelo convite, João. Foi sensacional estar aqui. Com certeza muito bem-vindo para mais vezes, tá? E você que está aqui, agradeça o João fazendo o quê? Compartilhando, curtindo, comentando, levando. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, exatamente. Amém. Leve essa mensagem para outras pessoas. Não esquece de fazer essas ações, porque anunciar o evangelho não é escolha. É missão. Obrigado, gente, mais uma vez. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Valeu. Valeu. Valeu.